dar oi. Vem cá dar oi. Aê! Ela tá com tanto frio que ela tá ficando encolhidinha aqui perto de mim. Faz tempo que você não aparece, né, bebê? Aqui. Já pode dar o seu like. Francis Ford Coppola, Martin Scorsese, Steven Spielberg, George Lucas e Brian De Palma. Todos esses nomes surgiram em Hollywood no momento em que o cinema deixava de ser só dos grandes estúdios e uma nova autoridade surgia, o diretor de cinema. Apelidados de os pirralhos do cinema, eles foram destaque de uma geração que respirava cinema como expressão artística e transformaram a arte de fazer filmes nos Estados Unidos. Hoje a gente vai conversar sobre a nova Hollywood e os filmes que colocaram esse grupo na história do cinema. Eu sou a Debs e esse é o Desenrola Cinema. Antes dos diretores se tornarem figuras centrais de um filme, Hollywood funcionava de um jeito bem diferente. Dos anos 20 até os anos 60, quem mandava mesmo eram os estúdios. No período que a gente chama de Hollywood clássica, os anos de ouro, tudo aquilo que a gente já vem conversando em outros vídeos. Claro, esses filmes tinham diretores, mas eles eram, acima de tudo, funcionários controlados pelo estúdio. Assim como os atores, equipe técnica, todo mundo. A gente teve, sim, grandes diretores de destaque nessa época. John Ford, Howard Hawks, Billy Wilder e até o mestre Alfred Hitchcock, que hoje é visto como um dos maiores autores do cinema, mas não foi sempre assim. O brilho era do estúdio. Mas nos anos 60, esse controle não era mais como antes. Os estúdios já tinham perdido o monopólio das salas de cinema, já tinham enfrentado diversos processos de atores e equipes que pediam condições melhores, já tinham acabado os contratos de longo prazo. Eu falei em detalhes sobre tudo isso no vídeo sobre a ascensão e queda dos estúdios. E tem uma playlist inteira de vídeos aqui chamada A Velha e a Nova Hollywood. Recomendo que vejam para entender todo esse processo um pouquinho melhor. O fato é, os estúdios não eram mais aquela coisa toda, e uma nova visão sobre cinema já existia entre estudiosos, críticos e cineastas, principalmente na França. O crítico e um dos principais teóricos do cinema, André Bazin, já defendia que um filme deveria refletir a visão pessoal de um diretor, que seria a mente por trás da obra, o artista. E o cineasta François Truffaut já cunhava o termo teoria do autor. E ganhava cada vez mais força essa ideia de cinema de autor, no movimento francês dos anos 60, que ficou conhecido como Nouvelle Vague. Posso fazer um vídeo inteiro só sobre essa vanguarda francesa que revolucionou o cinema. E esses críticos e cineastas franceses olharam para alguns dos diretores do cinema clássico americano, como Hitchcock e Howard Hawks, e falaram, gente, esses caras eram autores, eles imprimiam um estilo, uma visão nos filmes, mas Hollywood olhava para eles como realizadores. Excelentes, claro, mas não uau, artistas. E junto com esse pensamento de autor, crescia também o olhar crítico e o pensamento sobre cinema. As escolas de cinema, as pessoas começavam a de fato estudar o fazer filmes. E claro que esse movimento influenciou cineastas nos Estados Unidos, que concordaram com essas ideias. Em Nova York, crescia uma geração de cineastas independentes, gente do teatro, da fotografia, do documentário, gente que queria um cinema mais real, com menos pose do que o que era feito pelos estúdios. Quem foi muito importante para esse processo foi o diretor John Cassavetes. Ele trabalhou dirigindo para os estúdios, não ficou satisfeito, deu uma pausa na direção e trabalhou como ator em filmes relevantes como O Bebê de Rosemary. E aí, o que ele fez? Ele usou o dinheiro que ele ganhava dessas grandes produções para financiar os filmes que ele acreditava. Ele dirigiu Faces em 1968, um filme pessoal que moldou todo o seu estilo como diretor. Ele se interessava pelas histórias simples do cotidiano, priorizava os atores e as emoções ao invés de um grande enredo mirabolante. Ele seguia os atores em situações que pareciam reais, passava até uma ideia de improviso, mas na verdade era tudo absolutamente controlado e parte do estilo que ele queria imprimir nos filmes. Ele vendeu casa, trabalhou como professor, fez o que pôde para financiar os seus filmes por fora dos grandes estúdios, porque para ele a arte tinha que estar acima do valor comercial de um filme. E a gente sabe que a lógica dos estúdios era meio que outra. Ele inspirou uma leva de cineastas que também buscava esse cinema mais real, que mostrasse as ruas, as pessoas de verdade, sem aquele filtro mágico que dominava Hollywood até então. Eles olhavam para aqueles movimentos que aconteciam em outros lugares do mundo, como a Nouvelle Vague na França, o neorrealismo que aconteceu na Itália, e cineastas como Godard, Truffaut e Fellini. E pasme, logo os estúdios que estavam em crise começaram a perceber que talvez fosse uma boa ideia dar voz para essa geração que queria fazer cinema de outro jeito. E que talvez apostar em projetos menores, dar mais autonomia criativa para os diretores, podia ser uma coisa boa. Nossa, Debs, então na verdade os estúdios ainda estavam por trás dos filmes?
Sim, os projetos não eram todos 100% independentes. Só que agora quem assumia a liderança criativa eram esses jovens diretores que tinham muito o que dizer. Em 1967 são lançados 2 filmes que colocam no mundo de uma vez por todas as ideias dessa nova Hollywood e inauguram o movimento. Bonnie and Clyde e A Primeira Noite de um Homem. 2 filmes que não foram lá muito incentivados pelos estúdios, mas que bombaram em bilheteria e falaram com o público jovem de uma forma que Hollywood não falava há muito tempo. Bonnie and Clyde, um drama policial sobre uma onda de crimes cometidos por um casal durante a Grande Depressão, com uma cena final muito chocante para aquele momento, uma cena violenta, forte, gráfica, real. Personagens que desafiam a autoridade, que não são simplesmente bons ou ruins. Um filme rodado principalmente em lugares reais e não nos cenários construídos dentro dos estúdios. E A Primeira Noite de um Homem, um filme que falava diretamente com essa juventude, através de um personagem jovem, sem perspectiva de vida, sem saber o que fazer no futuro. Com Dustin Hoffman numa caracterização que destoava totalmente dos galãs clássicos de Hollywood. Uma comédia meio dramática sobre uma geração deslocada, que não vivia num mar de rosas. O filme tem uma trilha sonora mais pop, que também destoava dos clássicos e criava uma conexão direta com esse público. Era o começo de uma nova era, mais rebelde, que saía de dentro dos estúdios para contar histórias da vida real. E foi com esse pensamento e com esse cinema em mente que se destacaram alguns dos cineastas mais inventivos do cinema americano, que ficaram conhecidos como os pirralhos do cinema, ou movie brats. Aqui a gente vai falar sobre a ascensão deles, os projetos que fizeram deles os nomes mais importantes desse movimento da nova Hollywood, que foi de 1967 a 1980. No final dos anos 60, Francis Ford Coppola ainda era um diretor em começo de carreira. Ele tinha se formado na UCLA num momento em que estudar cinema ainda não era uma coisa muito comum. E ele trabalhava com os estúdios, mas batia de frente. Ele foi chamado pela Warner para dirigir O Caminho do Arco-Íris, um musical estrelado pelo Fred Astaire. O Coppola queria filmar tudo ao ar livre, no Vale da Napa, na Califórnia, para trazer mais realismo. Mas o estúdio preferia o conforto dos sets de Hollywood. No fim, chegaram no meio termo, parte em locação, parte em estúdio, o que gerou uma produção visualmente confusa, teve umas críticas meio mais ou menos e foi mal nas bilheterias. Mas o que essa produção teve de mais importante foi um encontro. Foi ali que Coppola conheceu um jovem estudante de cinema que estava visitando o set graças a um prêmio estudantil. O nome dele, George Lucas. Depois da frustração desse filme, o Coppola decidiu que queria fazer um filme pequeno, pessoal, longe dos estúdios. Ele fez então The Rain People, um filme financiado por ele mesmo, com o dinheiro que ele tinha ganhado do anterior, viajou, conseguiu equipamentos mais leves e falou, bora filmar na estrada. Juntou uma equipe pequena e chamou aquele garoto, George Lucas, para filmar os bastidores e transformar num documentário chamado Filmmaker. O resultado de The Rain People? Um trabalho que não teve uma recepção lá muito boa, mas trouxe para o Coppola a coragem que ele precisava para produzir cinema independente. E aí surgiu uma ideia. E se a gente criar um estúdio próprio, produzir filmes do nosso jeito, dar espaço para novos cineastas e oferecer a distribuição desses filmes para os estúdios? Assim, a gente mantém o controle da produção. Então nasceu a American Zoetrope, criada por Coppola e George Lucas num antigo galpão em São Francisco. Depois de The Rain People, o Coppola apresentou para Warner a sua empresa e vários roteiros, incluindo os de Apocalipse Now, A Conversação e um roteiro de ficção científica do George Lucas chamado THX 1138. E a Warner disse, tá bom, vai lá, produz esse filme de ficção científica do George Lucas e vamos ver qual é. Quando eles entregaram o filme pronto, a reação do estúdio foi a pior possível. Eles acharam o filme bizarro, inacessível, experimental demais para uma distribuição comercial de jeito nenhum. Sugeriram várias alterações que o George Lucas disse não vou fazer, não chegaram a nenhum acordo e a recém-criada empresa Zoetrope saiu com uma dívida de mais de $300 mil e uma pilha de roteiros que a Warner falou, leva embora daqui. Ferrados, cheios de papel, dívidas e um sonho, eles pensaram, a gente tem que continuar produzindo para recuperar esse dinheiro. Nesse momento, a Paramount tinha comprado os direitos de adaptação de um livro de máfia e precisava de um diretor. E eles queriam um que fosse ítalo-americano. Eles convidaram o Sergio Leone, que recusou porque já estava em outro projeto de gangster, o filme Era Uma Vez na América. Eles convidaram outros 5, 6 diretores que também não toparam fazer. E aí o produtor Peter Bart sugeriu o nome do Coppola. Ah, ele tem ascendência italiana, não é tão conhecido assim, então é mais barato,
e é um diretor com visão. E o Coppola recusou no primeiro momento. Mas depois, incentivado pelo George Lucas, ele assumiu a direção desse filme, chamado O Poderoso Chefão. O Coppola brigou com a Paramount Pictures para filmar em locações reais, brigou pela escalação do elenco, pela caracterização do Marlon Brando, caos. Mas o filme se tornou uma das maiores obras-primas da nova Hollywood, tanto como um exemplo de cinema autoral, quanto pelo sucesso comercial. E abriu caminho tanto para o próprio Coppola trabalhar em outros grandes projetos na década de 70, como A Conversação e Apocalipse Now, quanto para outros cineastas trilharem caminhos com liberdade criativa e apoio dos estúdios. Ao mesmo tempo, George Lucas começava a se tornar um nome de referência no cinema de ficção científica, não com o mesmo peso dos seus colegas, mas calma, guarda o nome dele que a gente vai voltar aqui mais pra frente. E esse grupo de pirralhos, por mais que vivessem em lados opostos, alguns na Califórnia, outros em Nova York, tivessem passado por universidades diferentes, todos eles se conheceram muito cedo, admiravam os trabalhos uns dos outros, tinham rivalidades saudáveis, mas acima de tudo, incentivavam seus trabalhos. O primeiro deles a começar a trilhar seu caminho foi Brian De Palma, em Nova York, que passou muito tempo dividido entre gêneros diferentes no cinema. Seu primeiro filme foi financiado por um amigo rico, era a estreia do De Palma e também de um ator que ele descobriu, gostou do trabalho, um cara chamado Robert De Niro. O nome do filme era The Wedding Party e, infelizmente, eles não conseguiram uma distribuidora que colocasse o filme nos cinemas naquele momento. E o De Palma fez outro filme que também não foi pra frente, e aí com um orçamento de $41 mil e 2 semanas de filmagem, ele chamou de volta seu novo amigo Robert De Niro e dirigiu Greetings, em 1968, e Hi Mom, em 1970. Isso chamou a atenção da Warner, que nos anos 70 contratou o De Palma para fazer uma comédia chamada Get to Know Your Rabbit, mas ele acabou demitido e o filme finalizado por outras pessoas 2 anos depois. E o Brian De Palma, então, seguiu de forma independente, acreditando no seu estilo de cinema, que reverenciava os clássicos, mas misturando gêneros e dando um destaque especial para a linguagem do cinema. Ele explora plano sequência, montagens paralelas, telas divididas, mistura gêneros, como no filme O Fantasma do Paraíso, de 74, é um musical com terror e comédia que faz uma releitura de O Fantasma da Ópera. Louco! Ele também fez Sisters e Obsessão na primeira metade dos anos 70, mas ainda sem um grande sucesso. E aí o que aconteceu? Por volta de 75, um amigo dele falou: Brian, eu tenho aqui um livro para te indicar, foi escrito por um amigo meu. O nome dele é Stephen King e o livro se chama Carrie. E o Brian De Palma ficou fascinado pelo livro e foi atrás de descobrir se alguém já tinha os direitos de adaptação para o cinema. Ele disse que o livro era fantástico, que ele tinha muito interesse em fazer essa adaptação e nada aconteceu por uns 6 meses. E aí, ele vendeu aquele filme que eu já comentei, O Fantasma do Paraíso, para Fox. E durante os trâmites, ele descobriu que eles tinham comprado os direitos do livro, Carrie, e foi atrás do produtor, falou: eu quero dirigir esse filme, mas não recebeu retorno por mais bons meses. E ele encheu tanto o saco do estúdio que muitas pessoas lá dentro começaram a se empenhar em convencer o produtor de que ele é quem tinha que dirigir esse filme. Até que o produtor disse: tá, sim. E Brian De Palma dirigiu a primeira adaptação de um livro do Stephen King, o clássico de terror Carrie, um marco na sua carreira e na nova Hollywood. E o filme superou o gênero do terror e não foi aclamado só pelo grotesco, pelo sangue explícito, nem nada disso, mas pela visão que o Brian De Palma teve sobre a adolescência, sobre até onde uma garota pode chegar para ser aceita pelos colegas e de como essa aceitação é um conflito dramático no mundo adolescente. É um terror que fala profundamente sobre questões sociais, bullying, conflitos familiares, fanatismo religioso, aceitação, que eu já falei. É um terror capaz de gerar identificação. Eu sou apaixonada por esse filme. O sucesso do De Palma seguiu com o filme A Fúria e a década de 80 foi bem especial para ele em filmes como Vestida para Matar, Blowout e Scarface, Dublê de Corpo e Os Intocáveis. Até o sucesso absoluto no blockbuster Missão Impossível. Mas isso é outro papo. Ele atravessou o fim da nova Hollywood e entrou para a era dos blockbusters, que a gente vai comentar mais daqui a pouco. O mais importante sobre Brian De Palma nesse momento é como ele se virou no cinema independente e conseguiu atingir as bilheterias comerciais com um terror sangrento, dramático, profundo sobre relações humanas e aceitação, que seria para sempre uma grande referência para o gênero. Ele se tornou uma grande referência, inclusive, para Quentin Tarantino.
Martin Scorsese, um amigo próximo do De Palma, estudou na Universidade de Nova York e era um cinéfilo nato. Diz que desde 3, 4 anos o pai levava ele para assistir todos os tipos de filmes, eles faziam maratona. Ele sofria de asma e às vezes tinha crises e ficava sem ir na escola. E nesses momentos ele diz que ficava assistindo clássicos de Hollywood e filmes europeus. Ele se apaixonou pela Nouvelle Vague, pela visão do Godard e os seus jump cuts. E ele conta que quando assistiu O Acossado ficou totalmente fascinado por como o filme era feito. Seu primeiro filme começou sendo financiado aos poucos pelo pai e por trabalhos que ele fazia por fora. Ele foi instrutor de técnica cinematográfica. O longa se chamava Quem Está Batendo à Minha Porta, sobre um grupo de amigos em Nova York, cada um com seus próprios dilemas e personalidades, sem uma cronologia bem definida. E isso aconteceu tanto por uma vontade de fazer um filme sem uma estrutura narrativa direta e clássica, e também porque o filme levou 2 anos para ser feito. E eles gravavam, assim, quando dava. O filme estreou no Festival de Cinema de Chicago, em 1967, onde o crítico Roger Ebert assistiu e descreveu o filme como uma obra absolutamente genuína, artisticamente satisfatória e tecnicamente comparável aos melhores filmes já feitos em qualquer lugar. Mesmo assim, levou 2 anos para ele conseguir alguém que distribuísse esse filme. Ele recebeu a oferta de um trabalho como assistente de direção e editor supervisor no documentário Woodstock, e durante alguns anos trabalhou em documentários e outros projetos menores. O Scorsese criou uma amizade com o Brian De Palma, que tinha descoberto aquele ator Robert De Niro, lembra? E o De Palma apresentou os dois. E nascia ali uma parceria pra vida. Incentivado por outros cineastas do meio, o Scorsese decidiu se dedicar a filmes que ele queria fazer para além dos pedidos dos estúdios. E com Robert De Niro no elenco, ele lançou sua carreira de vez com Caminhos Perigosos, de 73. Um filme que resgatava as ideias lá do seu primeiro projeto sobre a vida de jovens em Nova York, só que dessa vez pelos bares escuros da cidade. Um criminoso católico atormentado pelas ideias de desejo e pecado, crime e religião, que seria uma marca do cinema do Scorsese. Um filme bruto, violento, escuro, uma trilha sonora de rock contemporâneo. Caminhos Perigosos foi o filme que carimbou na tela o estilo e visão de cinema de Martin Scorsese. Bom, depois disso, entre outros projetos como Alice Não Mora Mais Aqui, chegou nas mãos de Scorsese um roteiro perturbador que deixou ele fascinado. O roteirista Paul Schrader, que trabalharia também com o Brian De Palma e até faria um esboço de roteiro de Contatos Imediatos de Terceiro Grau do Spielberg, aqui tinha ouvido falar do caso de Arthur Bremer, um homem que tinha assassinado o candidato à presidência George Wallace. E isso deu a ele a inspiração para um novo roteiro. Ele vivia um momento turbulento e colocou tudo de si no papel, e em 2 semanas ele tinha um roteiro de filme pronto. Ele não achou que tivesse lá um grande apelo comercial nem nada, mas mandou para o seu agente. E esse roteiro chegou nas mãos do Scorsese, que mergulhou fundo na mente perturbadora do personagem Travis Bickle. O filme, que seria distribuído pela Columbia Pictures, teve um orçamento considerado baixo de $1.300.000. Robert De Niro, nesse momento, já tinha feito O Poderoso Chefão 2 e mesmo assim não recebeu um salário estrondoso nem nada disso por esse novo filme. E ele foi uma surpresa enorme. Esse filme era Taxi Driver. Ele rendeu quase 30 milhões em bilheteria, recebeu a Palma de Ouro no Festival de Cannes e uma indicação muito inesperada ao Oscar de Melhor Filme em 1977, além de outras 3 indicações. O filme tão perturbador quanto a mente do personagem. A câmera do Scorsese transforma em imagem o que está dentro da cabeça desse homem. Parece um pesadelo, mas é um pesadelo do dia a dia, das ruas de Nova York, da violência. É tudo tão cru, tão pesado, tão simbólico. O filme brinca com a iluminação, com a imagem saturada, o vermelho do crime, do pecado, do desejo. Taxi Driver consagrou Scorsese como um autor e se tornou um dos grandes filmes da nova Hollywood. E o Scorsese ganhou dinheiro de verdade, uau! E fez o seu primeiro filme com um orçamento mais alto, New York, New York, que foi um fracasso. Primeiro porque as pessoas tinham se deslumbrado com Taxi Driver, e aí ele lança esse filme que mostra um Scorsese totalmente diferente, e a crítica ficou meio, ué. E também porque foi muito mal nas bilheterias. Incomodado com esse fracasso, o Scorsese se voltou de novo para os documentários musicais e se recuperou em 1980 com Touro Indomável, uma biografia com aquela mesma brutalidade da vida real que ele já trazia em outros filmes, mas agora sobre o boxeador Jake LaMotta. O filme foi considerado uma obra-prima e rendeu a Scorsese sua primeira indicação ao Oscar de melhor diretor. O resto é história. O Scorsese é considerado o diretor mais corajoso a crescer na nova Hollywood e a seguir com uma identidade artística muito forte e presente no seu cinema.
Steven Spielberg é um daqueles casos de garoto prodígio que desde criança já tinha interesse em fazer filmes. Aos 13 anos, ele fez um filme de guerra de baixo orçamento de 40 minutos chamado Escape to Nowhere, que simplesmente ganhou um prêmio num festival. Ele já tinha dirigido 2 outros curtas de guerra nesse momento. E depois dirigiu um conto de ficção científica chamado Firelight. Ele entrou na Universidade de Long Beach e um produtor da Universal viu esses seus primeiros trabalhos e convidou Spielberg para trabalhar em produções para televisão, episódios de séries e filmes para TV. Quando ele fez um filme tenso chamado Encurralado, ele já deixava claro que ele tinha uma visão muito clara e artística sobre fazer cinema. Era um filme sobre um homem que é perseguido por um caminhão-tanque super misterioso numa estrada deserta. Um filme tenso, claustrofóbico, sobre o medo do desconhecido, sobre ser perseguido por algo maior que você, um perigo iminente. Te lembrou algum outro filme? Não? Já vai lembrar. E esse filme era muito mais intenso do que filmes geralmente feitos para TV, né? E o Spielberg começou então a fazer filmes para o cinema. Ainda sem sucesso, mas já conhecido dentro da Universal, ele soube que o estúdio tinha comprado os direitos de um livro que nem tinha sido publicado ainda. Um suspense sobre uma criatura gigante do mar que aterroriza uma cidade. Um filme tenso, claustrofóbico, sobre o medo do desconhecido, sobre ser perseguido por algo maior que você, um perigo iminente. E ele se identificou muito com esse livro, reconheceu ali similaridades do que ele buscou no seu filme Encurralado e ficou muito interessado nessa adaptação. Mas ele tinha 26 anos, não tinha feito nada muito grande, como que a Universal vai confiar um suspense para o cinema nas mãos desse garoto? Ele estava nesse momento começando a desenvolver o seu primeiro longa para o cinema, o filme Louca Escapada, lançado em 74. E já estava ali na cola dos produtores da Universal para darem para ele esse roteiro de suspense. E muitos outros diretores foram convidados para fazer o filme. Eles fecharam com o Dick Richards, mas ele foi tirado da produção nas primeiras semanas. Projeto já iniciado, sem diretor, eis que eles lembram do garoto Spielberg. Entregam nas mãos desse jovem, cheio de ideias e ambições, o roteiro de Tubarão, filme de 1975. E deu tudo errado. Pelo menos no começo. A produção foi caótica. Lembra que eu falei sobre a característica desses novos diretores de filmar em locações reais? O Spielberg foi além, ele quis filmar em alto mar. Ele já tinha visto produções que simulavam o mar em Hollywood, mas ele achava tão estilizado, tão cara de estúdio, e ele queria que o perigo do tubarão parecesse real. O público tinha que acreditar naquilo. E não adiantava nada ir até ali à beira da praia ou alguns metros pra frente. Ele queria que ao redor deles fosse mar de todos os lados. Mar aberto. Ele queria primeiro filmar tubarões reais, considerou chamar 2 documentaristas de animais marinhos, mas o maior tubarão que eles conseguiam filmar tinha 5 metros, o que era pouco. E aí ele optou então por construir um tubarão mecânico, que deu muito trabalho. Ele não funcionava em vários momentos, era muito frustrante. Eles tinham que lidar com a maré que movimentava a câmera para o lugar errado, tirava tudo de posição, e eles tinham que refazer. Ele diz que eles perdiam horas e horas só tentando fazer tudo funcionar. Era um dia inteiro para conseguir gravar um take. A produção era um desastre, ninguém acreditava mais naquele filme. A equipe tinha ódio do Spielberg. Quando ele falava que tinha medo de ser demitido, as pessoas ficavam felizes, tipo assim, que seja. Ele mesmo contou isso pra Vanity Fair. As pessoas estavam cansadas, não era uau, amor à arte. Era triste, as pessoas queriam ir pra casa. E ele mesmo achou que nunca mais conseguiria fazer um filme depois disso. Ele disse: estar em Tubarão virou um pesadelo. E não porque eu não soubesse o que estava fazendo ou porque estivesse com dificuldade para encontrar o filme na minha cabeça. Eu sabia o filme que eu queria fazer. Simplesmente não conseguia filmar o filme que eu tinha em mente tão rápido quanto eu queria. Quando chegamos ao oceano, boa parte da equipe ficou enjoada. E depois que passou, alguma espécie de letargia se instalou, porque aparentemente não estávamos conseguindo fazer nada. O filme nunca parecia estar à vista, e mesmo assim eu era a única pessoa que podia garantir à equipe que um dia haveria um fim para aquilo. Mas a visão de direção dele era genial. Logo na primeira cena, ele decide não mostrar o tubarão, e a câmera assume esse papel do perigo. O Spielberg acreditava que o movimento brusco da primeira vítima sendo atacada mexeria com a imaginação das pessoas sobre o que estava acontecendo ali na água. E ele achou que isso era muito mais poderoso do que simplesmente mostrar um pedaço do tubarão. E isso era genial. E o público enxergou a genialidade de Steven Spielberg. O filme, que parecia que nem ia ficar pronto,
se tornou a maior bilheteria de todos os tempos naquele momento. O lançamento de Tubarão em 1975 não só consolidou Spielberg como um diretor visionário, como também marcou o início de uma transformação ainda maior na indústria da nova Hollywood. Tubarão foi o primeiro filme a ser amplamente reconhecido como um verdadeiro sucesso de bilheteria e criou um novo modelo de distribuição em massa de filmes, que podiam chegar ao mesmo tempo em vários cinemas, com uma campanha de distribuição e marketing enorme e atingindo uma quantidade muito grande de pessoas. O Spielberg uniu o desejo de lucro do estúdio com a visão artística do diretor, e o fenômeno Tubarão abriu caminho para o que viria a se chamar cinema blockbuster. 2 anos depois, um filme de um colega seu viria consolidar de vez esse novo modelo de cinema. George Lucas com um filme chamado Star Wars. Você já sabe que George Lucas começou em Hollywood como um jovem curioso que assistiu, admirou e colaborou com Francis Ford Coppola, com quem ele criou a produtora independente American Zoetrope. Gente, provavelmente tá um barulho de obra, eu peço mil desculpas, mas assim, é o dia inteiro. Como eu já contei aqui, o primeiro filme da produtora foi uma ficção científica do George Lucas chamada THX 1138. Que teve a confiança da Warner, que deu liberdade criativa para ele, mas eles odiaram o resultado e o George Lucas saiu de lá com $300 mil em dívida. Depois disso, ele lembra que o Coppola deu um conselho para ele, para que ele fizesse um cinema mais humano, que se conectasse pessoalmente com o público. Ele fundou então a sua própria produtora em 1971, a Lucasfilms. Ele então começou a produção do seu segundo longa e se mostrou sim como um diretor dessa nova onda hollywoodiana, com a comédia Loucura de Verão, de 1973. Com um filme que acompanhava jovens na Califórnia numa única noite. Um filme que remetia ele às suas próprias vivências, aquela coisa, um filme com um ator estreante chamado Harrison Ford. E esse filme foi um baita sucesso, inclusive indicado a 5 Oscars. E aí ele ganhou dinheiro. E com dinheiro, ele ia tirar do papel o seu projeto mais pessoal e ambicioso, o seu projeto de coração na ficção científica. O gênero já tinha passado por uma transformação absurda em 1968, com 2001, Uma Odisseia no Espaço, do Kubrick, que mudou os parâmetros do que era uma experiência cinematográfica. O Spielberg descreve o filme como o Big Bang da sua geração, que de fato criou novas possibilidades para a ficção científica. E o George Lucas tinha planos de dar vida a um projeto de uma ópera espacial, que ele vinha desenvolvendo desde 1971 com Gary Curtis. Era uma proposta baseada nas histórias que ele adorava quando era criança, Flash Gordon, Buck Rogers. Ele desenvolveu um argumento de 12 páginas sobre esse projeto e saiu batendo na porta dos estúdios, que não se interessavam muito. E aí, a 20th Century Fox, que viu o sucesso do filme anterior que o Lucas tinha feito, falou, tá bom, vem cá, vamos dar uma olhada nisso aqui. E deu uma grana pra ele e o Gary Curtis desenvolverem o roteiro. Demorou, viu? Foram meses de tratamento de roteiro, eles iam e voltavam em ideias. O próprio Gary disse que o segundo tratamento de roteiro era incompreensível. Em 1976, eles finalmente entregaram o roteiro final para a Fox e orçaram a produção em $18 milhões. A Fox falou, tá bom, te dou 7,5, vai. Eles aceitaram. O orçamento do filme foi de 11 milhões. E aí o George Lucas, que já era amigo desses outros diretores da nova Hollywood, convidou todo mundo para assistir um corte do filme antes que ele estivesse pronto. Coppola, Scorsese, Brian De Palma e Spielberg. E o Coppola disse que foi terrível. Ele falou, todos nós assistimos juntos. Acho que o Steven Spielberg estava lá. Foi terrível. Todos estavam morrendo de preocupação por George. O problema é que não era tudo. Os efeitos eram todos de filmes antigos da Segunda Guerra Mundial, com bombardeios japoneses, e não tinha música. Um filme precisa de um certo nível de acabamento para que a ilusão comece a funcionar, e ele não tinha. Estávamos preocupados com ele. O Spielberg também falou sobre esse dia, dizendo: dizer que não estava pronto é uma gentileza, ele ainda nem tinha os efeitos. Houve muita discussão sobre o contexto, porque tinha só algumas cenas de efeitos. Onde estamos? Quem somos nós? Quem são eles? Precisamos deles? O que é isso? O Brian De Palma disse, todos nós achamos que o George fez algo incrível. Tínhamos plena consciência de que os efeitos especiais não estavam lá. E de como eles tinham cortado todos aqueles aviões de outros filmes para serem as naves e coisas assim. Gente, imagina esse corte totalmente improvisado. Ele continuou, eu fiz uma piada sobre a força. É verdade, a força. Eu ficava repetindo isso, simplesmente porque não parecia um bom nome para um tipo de orientação espiritual. A força.
Obviamente, eu estava terrivelmente enganado sobre isso. Inclusive, Brian De Palma ajudou a reescrever o texto de abertura de Star Wars, que ele disse que estava super confuso quando ele assistiu. Talvez esse corte visto pelos colegas realmente fosse ainda de um filme incompleto, sem grandes perspectivas para quem visse, mas na mente de George Lucas, tudo já estava no seu lugar. E o filme que ele entregou ao público definitivamente não foi esse do corte. Star Wars arrecadou uma bilheteria de 513 milhões de dólares pelo mundo durante seu lançamento original. Foi um exemplo de inovação tecnológica e, acima de tudo, instaurou de vez um novo modelo de negócios em Hollywood, que até hoje é o mais lucrativo. Ele não só se tornou um blockbuster, como instaurou um cinema de franquias no cinema americano. E os dois gênios, George Lucas e Steven Spielberg, tinham conciliado o lucro dos estúdios com a visão de autor da nova Hollywood e assim alterado para sempre os rumos do cinema americano. E eles decidiram fazer isso juntos nos anos 80, com um projeto chamado Indiana Jones. Mas isso é outra história. Nesse vídeo eu quis focar especificamente no momento dos anos 70, que trouxe à tona esses 5 pirralhos de Hollywood que surgiram querendo colocar a sua assinatura no cinema, inspirados tanto pelos clássicos que eles souberam repaginar, quanto pelo cinema de vanguarda europeu, que trouxe o autor para o centro da obra. E que, com um conjunto enorme de referências e um amor insano pelo cinema, fizeram da década de 70 um marco histórico, a nova Hollywood. Tem muitos outros cineastas que surgiram nesse momento, mas eu quis focar aqui nesses 5 movie brats, como eles ficaram conhecidos. Mas me contem nos comentários quais outras histórias vocês se interessam, quais são os grandes diretores na opinião de vocês. Vamos continuar conversando por lá. A gente se vê no próximo Desenrola Cinema. Fiquem bem e um beijo!